Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadora, os funcionários da casa. Quem nos prestigia nessa terça, muito obrigado. Quem nos acompanha pela internet. E o que me traz à tribuna, senhor presidente, é principalmente pedir, falar sobre a LDO, que entrou aqui nessa casa, vai ser votada e faz parte da Comissão de Finanças, está na comissão. O presidente é o vereador Osmar, eu sou vice-presidente, e temos o vereador Sandro Kralikowski também na... Eu penso o seguinte, vamos falar antes que ela venha para votação, antes que ela venha dar problemas ou ver a realidade, eu analiso o seguinte ponto, que nós devemos mandar um ofício pedindo para a pessoa vir conversar, principalmente com a comissão, seria o presidente, né? Porque eu vejo aqui, a LDO é uma lei que nós fazemos todo ano, baseada em cima do PPA, que é o Plano Plurianual, que vem uns 4 anos já. Mas, indiferente, esse ano aí, vieram cortando quase metade das metas. As metas estão aqui, não para ser cumpridas, são as metas, são a previsão. Mas elas não podem ser excluídas. Elas têm que estar aqui. Se foram realizadas ou não, é outro problema. Mas a meta, foi estudada, foi analisada, foi votada, tem que estar aqui. Então, eu até acho que nós deveríamos convidar a pessoa responsável, porque aqui tem uma porção, principalmente começando pelo planejamento, alterou praticamente uma grande parte das metas, que aumentando, diminuindo como quer. E eu acho que tem coisas que não estão no PPA, no plano plurianual, está na meta. Eu concordo que temos que ajeitar, temos que organizar, tem problemas que vêm posteriormente, é obrigado a botar na lei de diretrizes, mas que seja alterado o PPA. Isso aí tudo é possível, a lei pode ser alterada, desde que passe aqui pela Câmara também. Então, tem outros assuntos aqui, vários itens pulados, eu não acredito nisso, eu acho que tem que ser diferente. Reforma de pisos, talvez haja necessidade, mas não está no PPA. Então, a pessoa que explique, eu acho que não deve ser simplesmente... Aqui mais para frente nós temos os portões eletrônicos, tudo tem que colocar. Tem itens que foi tirado, eu não sei se foi concluído, porque eu concordo que se tem uma sala de aula para nós fazermos no Hermínio Miles, tem uma lá no Alegru, não custa antecipar fazer as duas juntas, fazer uma licitação só, no fim os custos diminuem, mas tem que ser analisado, né? Tem que adiantar, pode, o que não pode é tirar, ou se não fez esse ano, pode fazer no próximo ano. Outra coisa que me traz assim atenção aqui é pagamento de auxílio-doença após 15 dias de atestado. Todo ano era 30 auxílio-doença, ou inesperadamente ano 17 é 300 auxílio-doença. Então não sei por que tudo isso aí, mas tem outras aqui, manutenções, conservação de prédios, pode ser até manutenção de algum prédio que a gente pensa aí, né? Manutenção de equipamentos, nem estão no PPA, mas incluíram aqui. Então, seu vereador Osmar, presidente da comissão, peço que nós possamos enviar um ofício para que ela venha explicar essa parte para nós, né? Segundo assunto que me traz, nós tivemos uma reunião, acho que uns 10 dias atrás, aí na Secretaria de Saúde, com o secretário Rogério, até tem que dar um louvor mesmo para o secretário, porque eu estive 2 dias depois que ele assumiu, preocupado. Mas aí a gente vê a pessoa, não entendia, mas foi com aquela vontade, com aquela garra, e hoje a gente pode dizer que ele é um secretário de saúde. Foi atrás dos assuntos, se enterrou, e eu acho que ele está indo muito bem. Tem que dar mão palmatória. E nessa reunião teve o pessoal principalmente de Canoinhas, da SDR, e também teve dos hospitais, cemitérios, funerárias, enfim, tanto de Canoinhas, Irinópolis e Porto União. Aqui em Porto União nós temos 24 cemitérios, 2 públicos e 1 privado. Estava o seu Darcy do Hospital São Brás, que também faz parte. Gostei muito, o dono da funerária Santa Rosa, o Marcos Minsk, estava lá, que é importante ele, como funerária,
está a par também dos assuntos, das regras. Eu acredito que nós temos que fazer uma lei, que só regra não vai funcionar. Enfim, praticamente as comunidades do interior estavam todas, porque elas têm interesse e vai ser norma, vai ser regras. E daqui para adiante não pode ser mais nenhum defunto do hospital sem uma declaração de morte. Antes saía, liberavam, levavam, funerária pegava ou levava, fazia maquiagem, ia para o cemitério, não tinha óbito, não tinha nada. O que aconteceu? Clandestino, inteiro clandestino. Então tem que ter uma documentação e não vai sair mais do hospital. A funerária não vai poder retirar. Se não quiserem dar declaração, vai fazer um passa na polícia, faz um boletim de ocorrência. E o médico, acontece muito, mas o médico que trata é esse. O médico não vai estar da família, nem nada. O médico de plantão é obrigado a dar essa declaração. E sem declaração ninguém mais vai poder enterrar nada. Nem a funerária também não vai poder fazer a maquiagem, enfim. Mas o maior problema está nas pessoas que têm a morte natural, né? Por exemplo, está lá em casa, vamos dar um exemplo, morre por acaso, ou de velhice, o quê? Quanta gente sai do hospital para ir descansar em casa, que querem, né? Esse vai ser um problema. A pessoa vai ter que comunicar ao bombeiro, o bombeiro vai ter que ir até lá. Se a pessoa estiver viva, é lógico que vai socorrer. O bombeiro é para socorrer pessoas vivas. E se ele disser que não, a família vai ter que comunicar uma funerária, e essa vai ter que pegar o corpo, levar no SUS ainda. O médico de plantão vai fazer a declaração de óbito. Se não tiver no SUS nenhum médico de plantão, daí terá que ir para o hospital. Mas vamos ver o transtorno que vai dar isso. E daí a funerária fazer a maquiagem para entregar seu ente querido. Então, eu penso assim que é uma complicação cada vez mais. E sem contar que, dependendo do que o médico vai achar, vai ter que ir para o médico legista. Vocês sabem o problema do médico legista que nós temos aí. As pessoas reclamam, às vezes demora meio-dia ou mais para atender. Então, olha, vamos ter que... Eu penso o seguinte: morreu uma pessoa lá na minha terra natal, lá no Rio Bonito. Aí eles vão ter que comunicar ao bombeiro e ir lá. O bombeiro já sabe que está morto. Pô, para que deslocar? Nós temos que tentar fazer uma regra para a funerária poder ir lá, pegar o corpo e trazer até aqui no tal do SUS, que a princípio primeiro passa no SUS para depois passar no hospital. Se não tiver médico no SUS para dar o aval da morte, passa no hospital. Essa determinação é inclusive do Estado. O pessoal de Joinville estava aqui, até a gente fica assim... em Porto União não está nascendo muita gente mais, né, por causa da maternidade do Paraná, mas não estava morrendo também quase ninguém, né, porque não era comunicado, né. Daí, e muita gente fica aí 2, 3 meses para tirar o óbito, ou nem tira, às vezes, o pessoal não está nem aí, né. Aí foi feita uma reunião em 2014, parece que até a prefeitura andou perdendo as verbas, porque não comunicava, né, mas eu não estou bem inteirado disso, só para papo dos outros. Então a gente fica meio assim em falar, né? Que nem o Osmar falou, cumpra, justifique. Aí a regional de Joinville veio aqui, forçou e fizeram uma reunião. Agora que eu vou ter que falar mal do secretário da administração também, que pegou uma porção de metas para fazer ou para serem executadas. Nessa reunião de 2014 até hoje, sequer não levantou um papel sobre as metas que era para ser cumprida para os cemitérios de Porto União. Então, nessa aqui, o secretário da administração, eu acho que falhou, tem uma consideração grande por ele, mas não é só pegar material e talvez deixar lá, tem que ter uma resposta, tem que fazer as coisas. Eu acho que não é bem assim. Temos que... Por isso o pessoal cada vez vai penando mais, porque não é cumpridas as coisas. Então, e ainda tem mais uma, o poder público aqui não quer que fale muito, o poder executivo, que quem não tem condições, hoje em dia não vai poder ser enterrado mais na terra. Tem que fazer um túmulo. Esse túmulo, quem não tem condições, a prefeitura tem que dar sim. Eles querem dizer que não, que a família não. Se é carente, tem auxílio funeral. E vai ter que ter o auxílio túmulo também.
Porque se a pessoa é carente e for numa assistência social e ela provar com um laudo que a pessoa necessita tanto do funeral como do túmulo, eles vão ter que pagar sim. Eu não gosto que fale isso, mas é assim mesmo. Tendo o laudo da assistência social, vão ter que pagar. Isso aí, com certeza. E diz que já não pode enterrar mais na terra, então vai aparecer muitos túmulos para que sejam feitos. Nessa parte, então, eu creio que nós vamos fazer mais reuniões e nós vamos ter que adequar nosso cemitério do interior, principalmente porque aqui na cidade não tem mais lugares, a turma tendem a, principalmente, ir lá para o Pintado, para a Lança, e isso não vai poder acontecer também, porque a prefeitura, ela está no orçamento, ela pode ajudar nós tudo, mas não ajuda, deveria ajudar. Eu tenho ofícios que eu fiz pedindo para ter prova amanhã depois que eles não auxiliam. Então, isso aí deixa triste a gente, porque só vão complicar a situação de cada um, principalmente naquelas horas mais difíceis. E também agora, terminando essa parte dos cemitérios... Me permite uma parte, vereador? Pois não. Vereador Paulo, esse assunto de morte, né, é muito... É difícil de falar isso, porque quando morre alguém da família, não tem palavra que os console, né? Mas desde o meu primeiro mandato, lá quando Vossa Excelência estava aqui comigo, eu já falei, visitei um crematório lá em Balneário de Camboriú e falei para nós fazer uma reunião com a Câmara de Porto União, com a Câmara de União, com o prefeito daqui, com o prefeito de lá, para a gente estudar, se eu fizesse pelo menos uma enquete para ver se as pessoas concordassem nós termos um crematório aqui, Porto União, União da Vitória. Falei, vocês são testemunhas, que eu mostrei fotos, que eu falei do que acontece quando um corpo entra em decomposição, questão do chorume, questão dos metais pesados, questão da contaminação e tal. Volatilizou. Ninguém fala nada. E eu fiz uma pergunta na época, se hoje acontecesse uma tragédia em Porto União e morresse 100 pessoas, o que vocês fariam? O que será feito com essas pessoas? Os cemitérios estão cheios. Quando eu falei isso, eu fui em todos os cemitérios e falei com todos os responsáveis. Disse, não, está tudo lotado. Quando morre alguém, põe do ladinho, põe em cima, tira um daqui que está meio abandonado. Não tem mais espaço. E não se abre cemitérios novos, na verdade, Paulo? Não se abre mais, não existe mais. Pelo tanto que eu sei, não há mais licença ambiental para isso. Sabe? Então, precisamos avançar nisso. As grandes cidades têm. Por que Curitiba tem? E a gente sabe que muitos corpos daqui vão para lá. Sabe? Como vai para Jaraguá. A gente sabe disso que acontece. Mas o poder público, mais uma vez, está pecando. Tem que fazer isso acontecer. Ou, pelo menos, fazer uma enquete e perguntar se o povo quer isso ou não. Se concorda com isso. Aí, fala com várias empresas, tem 300 no Brasil afora, vem aqui, instala o crematório, se há necessidade, vê se comporta, obviamente, e resolve-se esse problema, né? Porque realmente, daqui para frente, só túmulo acima do nível do chão. Não pode mais enterrar. Não pode. Felizmente. Obrigado pela parte. Realmente existe um projeto de um senhor que entregou aqui para a prefeitura, até eu peguei uma cópia, de um crematório, mas, segundo ele mesmo, a explicação financeira, após 20 anos, que teria um resultado positivo. Então, mas os municípios, o poder público, tinha que assumir. De um jeito ou do outro, ou talvez cobrasse a mais, ou desse um jeito. Mas, enfim, que nem diz o vereador Osmar, vai ter que fazer um itinerário para o morto agora. Vai daqui, vai para lá, e não tem mais a história de... Essa brincadeira também. Nós nem morremos, passamos de uma vida para outra só. E também falar do Salvati, o pessoal, Osmar já falou do quilômetro 8, eu fui na festa no 13, o pessoal pediu para agradecer, a estrada ficou boa, logicamente agora o barro não está tão boa, mas... O objetivo vai ficar boa, igual ficou no Maratá. Maratá hoje todo mundo se orgulha, diz, quem fez isso aqui foi o Salvati. São coisas que marcou. E também dizer que nós fomos na reunião do Hospital São Brás, o Salvati lá foi representar, que nem dizer, ele não adianta ele representar, se eu não tenho poder, não tem nada. Assumiu, bateu a mão na mesa e assumiu, e a parte do executivo, ele se responsabilizou, dizendo que ele não ia para as reuniões só para ficar escutando e levar
levar propostas. Ele tinha que resolver as propostas, e é assim que tem que bater a mão na mesa para que saia alguma coisa para frente. Me permito a parte? Pois não. Eu não tive presente, mas a Sofia deixou ele bater na mesa? Obrigado, senhor professor. Estava a Sofia e também estava o jurídico dele, assim. Que do aumento dos funcionários, a Sofia não deixou depois e colocaram o rabinho entre as pernas. Ó, não estou falando do Salvati, o Salvati não assumiu nada. Eu sei. Né? Tá bom? E também agora o Salvati, pelo menos, tem representado bem nessas reuniões, tudo. Também outra pessoa que pegou firme é o ex-padre Silvio. Ele vai, até o final do ano, ele vai tentar. Não é fácil colocar o Hospital São Brás nas devidas pontos ou vírgulas. Vai demorar. Até o final do ano pode ser que melhore um pouco, mas demora. Também falar do... Se o presidente se precisar 2 minutos aí, por favor, só falar do Anísio, do índice prudencial, porque o pessoal do funcionalismo público tem pedido bastante para a gente. Inclusive, qualquer lugar estão pedindo para que a gente intervenha junto ao prefeito, tudo. E eu acho o seguinte, que o Anísio não deve ir para a rádio aí, só ficar contando vantagem, indo para o jornal contando vantagem. Eu acho que o prefeito Anísio, ele tem que chegar e dizer para o funcionarismo, ter coragem de chegar e dizer assim, olha, eu estou com limite prudencial estourado, meu problema não é dinheiro, porque se fosse o dinheiro, nós não estamos pleiteando dar 500 mil para o Hospital São Brás, nós não estaria pleiteando dar dinheiro para a festa do Xixo Stanheg, nós não estaria dando para alunos, nós não poderia estar dando para associações. Então... Mais 2 minutos para concluir, vereador. Então eu penso assim, chegue na rádio, ou chegue aqui na tribuna que ele foi convocado para vir e diga aos funcionários, eu não posso porque o limite não me permite. E diga, estou tentando baixar o limite, que eu não acredito, mas ele tem que tentar, é ordem. É o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas também não diz para ele não dar o aumento nem nada. O Tribunal de Contas mostra a realidade, ele faz o que quer, ele é o administrador. Então, não adianta ir na rádio dizer que o município está em situação difícil, não adianta dizer no jornal que não vai dar aumento que o município está. Não, o município tem dinheiro, a arrecadação está entrando normal, a arrecadação aqui do município, que é a principal. Então, simplesmente ele que chega, o meu problema é só o limite prudencial. O que é o limite prudencial? Não pode passar dos 54%. Ele que cuide, que manda embora, enxugue a máquina mais. Estão enxugando a máquina, estão. Mas se enxugar a máquina, talvez vai 2, 3 panos a mais do que o normal para enxugar uma goteira, por exemplo, aqui na Câmara. Pensamos que secamos com 1 pano, não, às vezes precisa 2, 3 panos para secar aquela goteira. Então, vai ter que enxugar, e ele que vai e diga para os funcionários públicos que a partir de maio vai vir o novo índice para ele, se ele vai poder dar esse aumento ou não. Mas que ele diga que o problema não é do município, financeiro do município. Diga que o limite é prudencial. É isso aí que eu quero que ele pelo menos crie coragem e fale a verdade, para não ficarem jogando em cima da Câmara, todos os funcionários virem cobrando dos vereadores, cobrando da gente. Eu acho até isso um absurdo. Esse dia eu fui num velório, o cara veio me cobrar dessa parte do limite. O que você está fazendo como secretário, como presidente da Comissão de Educação? Eu fiquei até chateado, mas tem que aguentar, seu vereador. E você rezando, né? E trocando em miúdos, trocando as palavras, limite prudencial significa excesso de funcionários, né, vereador? Mais 1 minuto, Paulo. Não vai 1 minuto. É só para concluir, estou dando um trabalho meio difícil lá em casa até. Semana que vem falo sobre o limite prudencial e um comparativo com as últimas 4 contas que estão aqui. Tem 2 para nós votar, 2 que nós já votamos. Quero falar um pouco sobre as contas para botar as pessoas na real situação em que se encontra o nosso município. Pena que não temos de 2015 ainda as contas. Permita uma parte, vereador. Vereador, a título de sugestão, até porque Vossa Excelência está na tribuna, eu tentei fazer isso, oficializei pelo meu gabinete, estou batendo palma, mandando telefone sem fio, WhatsApp, e-mail, o que for. Vossa Excelência poderia solicitar, deliberar aí, para que eles informem no papel assinado lá pela Sofia, pelo secretário de administração, pelo prefeito, quais os cargos de confiança, quais os salários, quais as funções gratificadas
para quem está sendo dado, para as respectivas secretarias que a gente não sabe. Pelo que tem informação, porque o portal de transparência do município de Porto União, olha, eu não sei se um bom técnico de computação, formado, como é o setor técnico que seja, não consegue, gente. Não consegue. Aquilo é feito para não mostrar. É o portal da intransparência. Então, vereador Paulo, a sugestão para que venha todos os vereadores, ou seja solicitado pelo presidente da Câmara, nós temos que ter, vai por apelido, porque nós conhecemos tudo por apelido. Eu duvido que aquela fruta lá do departamento de obra, mais aquele um que tem o nome de um passarinho, mais aquele outro, que são tudo amigo dos amigos. Quero ver se não tem 30%, 40%, 50% de FG. Aí pegaram, parece que teve uma publicação que revogaram a função gratificada ali 2 dias, o cara já ia ser contra isso, parece que voltou de novo. Então o quê? Para que coloque todos os cargos de confiança, os respectivos salários, as funções gratificadas, as horas extras, porque tem muita gente que diz que foi cortado, mas tem muita gente que está recebendo. Né? Então as pessoas que talvez não concordem, daí cortam o FG ou não, assim por diante. Nós temos exemplo do que eu falava, que tinha gente que fazia 40 horas no Estado, fazia mais 20 na Prefeitura, daí fazia mais um programa autorizado pelo decreto do ex-prefeito que trabalhava para a saúde, que da saúde dava assistência no CRAS. Eu sou livre, não tem o quê. Então, só que o que acontece? O portal transparente pega qualquer órgão de imprensa e tenta pegue 20 nomes da Prefeitura e vê se consegue. Não consegue, está aqui a Michele, que é uma das nossas funcionárias, foi solicitada e coisa, tudo, nós chegamos num ponto que nós desistimos, não tem como. Vereador Carlos, transparência, a palavra já diz, é transparente, é para não enxergar mesmo. Mas então, vereador Paulo, a sugestão que tem, se me permitir, depois se Vossa Excelência não quiser fazer, mas tem que ser deliberado plenário, e que seja, chegou num ponto, não vão responder mais, vai para a promotoria, para o promotor eles vão ter que falar. Eu falei, nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter que solicitar e pedir para o promotor público e a defensor público para acompanhar todas as sessões da Câmara. Eu acho que se o promotor fizer 2 horas por semana na Câmara e 2 lá na Prefeitura, eu garanto que, sabe? Quero ver se o seu doutor lá vai, sabe? Não tem mais condições. Eu agradeço as suas palavras, mas eu acho que ela vai se encaixar bem na semana que vem, porque o assunto é referente a isso. Só um pouquinho, Obrigado. vereador. Só um pouquinho para nós colocar seu ofício. Mas ofício da comissão. Então, vamos pôr em discussão aí para quem que seria para o financeiro? O setor responsável pela elaboração da lei de diretrizes. Então seria para o setor responsável pela lei de diretrizes. Eu vou colocar em discussão. Em votação. Vereador e vereador concordam com a questão. Foi aprovado. Se necessário for, ajuda na redação da casa. Ainda sobre o Padre Silvio, nós vamos ter sexta-feira às 16 horas mais uma reunião na Senhora das Vitórias, no salão, sobre com o bispo e com os padres. Seja, não é nem padre, mas é Silvio só, né? Não quer que chame mais de padre. E aos vereadores, convite aos vereadores. Então, não, mas é que o bispo ele sugeriu fazer lá. Isso é coisa com o Hospital Sabras internamente decidiram fazer lá. Nos convidaram. Nos convidaram. Não, mas não é questão de, é questão não é de dinheiro, é questão internamente do hospital que eles vão discutir. Não é sobre o dinheiro. Aí depois eu até sugeri que o Silvio venha aqui na tribuna e faça a explanação as claras para nós. Mas esse é internamente com o hospital e com os vereadores. Isso é isso.